Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desse domingo, porque na tarde desse mesmo domingo, eu acabei de apurar agora há pouco, eu descobri várias coisas sobre o Santos. Muitas coisas aconteceram na tarde desse domingo. Você vai perguntar para mim, coisas boas, senhor Mani? Sim e não. Sim e não. Mas tem notícias. Tem notícias. Tem notícias sobre o Pedro Martins, que vai ser o novo CEO do Santos. Tem notícias sobre o Paulo Brax. Tem notícias sobre o Galo. Tem notícias sobre contratações. E tem notícias sobre o treinador. Que é o que vocês mais querem saber e eu também. Tá? Mas antes de falar sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho. Tá? Isso eu preciso de vocês. Para não deixar a peteca cair. Ela tá lá em cima. Tô gostando. Tô feliz. Agradeço vocês. Mas não deixa a peteca cair. Tá bom? Façam isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Tá bom? E dê o like sempre. Porque é muito importante você dar o like para ajudar a propagar o canal e ativar o sininho para você ficar sabendo quando eu solto um novo vídeo. Tá bom? Gente, é o seguinte. Vamos por partes. Vamos por partes. Pedro Martins. Pedro Martins será anunciado amanhã, segunda-feira, como novo CEO do Santos. Ele vem para o cargo que está ocupado nesse momento pelo Paulo Brax. Repito, Pedro Martins vai ser anunciado amanhã como novo CEO do Santos. Tá? Por que o Pedro Martins? Ó, o cara foi campeão brasileiro da Libertadores com o Botafogo. O Santos adoraria repetir isso daí. Em 1962 e 63, o Santos fez isso. Foi campeão brasileiro da Libertadores. O único time que 2 anos seguidos fez isso. E naquela época jogava lá, o time era Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo. Zito e Mengalvo. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. O maior Santos de todos os tempos. Esse time aí, esses 11 dirigidos pelo Luiz Alonso Pérez, o Lula. Entendeu? Esse time aí é o maior time de todos os tempos do Santos. Porque o Santos teve vários times que foram geniais, campeões, que o Pelé participou de várias gerações também. Mas esse é o melhor de todos. E o Santos adoraria repetir aquele Santos de 62, 63, coisa que o Botafogo acabou de fazer. Muito com o Pedro Martins. Aí você vai perguntar para mim, senhor, mas por que o Pedro Martins está saindo do Botafogo e vindo para o Santos? Primeiro que ele não tinha essa função de CEO no Botafogo. Segundo, essa pessoa me falou que o Textor é muito centralizador. Muito centralizador, muito egocêntrico. Mas dá para ver, né? O tempo inteiro ele aparece lá, parece arroz de festa, né? Eu gosto da figura do Textor. Eu gosto. Tá lá no meio da torcida, engraxando, fingindo que tá lustrando a chuteira do jogador, pedindo pro torcedor jogar cerveja na boca dele. Vocês viram essa cena? Eu gosto dele. Ele transformou o Botafogo. Transformou completamente. Então, o Pedro Martins sai de lá para ele ter um cargo maior e um projeto de profissional muito maior do que ele tem no Botafogo. Por isso ele está vindo para o Santos. Aí você pergunta para mim, senhor Mani, o Paulo Brax? O Paulo Brax é o seguinte, não sai. Pelo menos no primeiro momento não sai. Até porque ele está cuidando da questão da reforma na Vila Belmiro. Ele está mergulhado nesse assunto. Está tudo praticamente centrado nas mãos dele. E concentrado. O Pacaembu vai ser reinaugurado agora dia 25 de janeiro. Com a final da Copinha. Tá? Ah, senhor Mani, você viu lá aquela poça d'água lá? Eu vi. Ontem choveu demais em São Paulo e teve um jogo lá e tem imagens. Vocês acham isso aí no Google? Aquela bandeirinha de escanteio, olhando pela televisão do gol do lado direito, tá? Do gol do lado direito, que é o gol do tobogã, vocês vão ver lá naquela bandeirinha lá na ponta esquerda, tem uma poça d'água lá. E não é pequena, não. Então tem que resolver, mas isso não é problema. Na área sintética você vai lá, você arruma isso aí. Mas vai ser reinaugurado o Pacaembu dia 25 de janeiro. E o Santos, o Marcelo Teixeira, sempre falou, eu não posso começar a reforma da Vila Belmiro se eu não tiver o Pacaembu à disposição. Marcelo, já tem, viu? Agora é só começar. Avisa o Paulo Brax. Então o Brax não sai. Tá? Aí você vai perguntar para mim assim, senhor Mani, então o Galo tá espirrando? Eu conversei com várias pessoas hoje à tarde. Várias pessoas.
E duas delas me disseram a mesma coisa. Uma delas me disse o seguinte: a vida do Galo no Santos depende do Pedro Martins. Depende do Pedro Martins. Entendeu? Há uma outra pessoa com quem eu conversei também nesse domingo, me disse o seguinte: a vida do Galo no Santos acabou. Uma me falou que a vida do Galo depende do Pedro Martins. Mas a outra foi mais enfática. A vida do Galo no Santos acabou. Então é muito possível, talvez não seja amanhã, mas depois de amanhã ou depois do Natal, o Galo vai ser demitido do Santos. O Galo vai ser demitido do Santos. Entendeu? Então, o que a gente ansiava, porque o Galo, nada contra a pessoa do Galo, a gente está discutindo aqui o profissional, com sérias limitações e com uma grande dose de incompetência. Então a gente estava torcendo para que isso viesse a acontecer, e vem acontecer, porque não aconteceu ainda, não é oficial. Então o Galo está praticamente fora do Santos. Está fora do Santos. Entendeu? E quem é que vai ficar no lugar do Galo? Muito provavelmente o Guilherme Souza. Muito provavelmente o Guilherme Souza, tá? Que foi contratado, que era do Curitiba. Isso não é uma informação. Isso é uma dedução pelo que eu conversei com algumas pessoas na tarde desse domingo. Você vai perguntar para mim, o episódio do Gustavo Quinteiros pesou muito, né? Uma dessas pessoas chegou para mim e falou assim: Sormani, o Quinteiros é um grande FDP. O Quinteiros é um grande FDP. Se comprometeu a vir para o Santos na segunda-feira, depois de ganhar o título no domingo passado. Aí, de repente, ele pediu mais uma semana. Estava tudo certo. Estava tudo certo. Mas não estava no papel. Aí, o Galo pisou na casca de banana. Porque aquela velha história, se não está no papel, não faz parte do mundo real. O Galo foi muito ingênuo a não fazer o Gustavo Quinteiros assinar alguma coisa. Qualquer coisa que fosse. Nem que se fosse do próprio punho. O Galo escrevia e o Quinteiros assinava embaixo. Aí você está garantido. Aí você está garantido. Mas não, ele se fiou na palavra do Quinteiros, bateu segunda-feira, depois da festa de comemoração do título da Argentina, etc, título argentino, etc e tal, o Quinteiros pediu mais uma semana para pensar no assunto. E o Santos, top. Mas o Marcelo Teixeira ficou muito irritado com o Galo por conta disso. Essa pessoa me falou. Entendeu? A questão do treinador. Vamos lá. Você pode perguntar para mim, não é mesmo Quinteiros? Não. Pelo que eu apurei, não é. Porque a pessoa disse para mim exatamente isso. Quinteiros é um grande FDP. Se o Quinteiros é um grande FDP, não é possível que o Santos vai contratar esse cara. Então, pelo que eu apurei nesse domingo, não é o Quinteiros. O senhor Mari, tem a possibilidade do Luiz Castro, porque o Luiz Castro não se acertou com o Atlético Mineiro. O Luiz Castro, o problema dele é a multa. Se o clube com quem ele for trabalhar pagar para ele um dinheiro superior ao que ele deverá ter que devolver ao time lá da Arábia, onde ele trabalhava, ele assina. Senão, ele não assina. O que o Santos ofereceu para ele era menos do que ele receberia nesses 6 meses onde ele tem que devolver essa multa. Entendeu? Porque ele recebeu o contrato todo, até a metade do ano que vem. Se ele voltar a trabalhar, ele tem que devolver esse dinheiro. Voltou a trabalhar em janeiro, entendeu? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 7 meses. Voltou a trabalhar em fevereiro, cai para 6. Março, cai para 5. Então, veja só a mentalidade do Luiz Castro. Claro que para nós, devolver dinheiro, e quando o dinheiro é muito grande, tem um peso imenso. Mas para o Luiz Castro, um cara milionário, que o banco não tem onde guardar o dinheiro dele, de tanto dinheiro que ele tem, ele prefere ficar em casa, coçando, ao invés de trabalhar.
ele dá muito mais importância ao dinheiro do que à profissão e ao trabalho dele. Porque eu repito, esses caras não conseguem gastar mais o dinheiro que eles ganharam na vida. Estou me referindo ao Luiz Castro. Então, pomba, abre mão, né, velho? Abre mão pelo prazer de trabalhar, né? Para não ficar em casa, para trabalhar. Mas não, ele prefere ficar em casa 6 meses sem fazer porcaria nenhuma a ter que devolver o dinheiro lá pro time dele da Arábia. Entendeu? É isso. Luiz Castro também não é. Vai, Sormani, fala logo quem é o técnico. Gente, vou decepcionar vocês. Eu também sou muito decepcionado. Eu não sei quem é. Eu tentei de todas as maneiras tirar o nome do treinador com 3 pessoas. Não consegui. Nem mesmo consegui descobrir se ele é brasileiro ou não. O máximo que eu descobri é que, muito provavelmente, entre amanhã e terça-feira, vai ser anunciado o nome dele. E uma das pessoas me disse o seguinte, eu falei assim, escuta, e o treinador? É bom? O cara falou assim, é bom. Quando o cara falou assim pra mim, eu falei, cara, é bom? É uma coisa. Se ele responder sozinho, pô, o cara é bom pra burro. É outra coisa. Ele responde, é uma das pessoas. É bom. Entendeu? Mas esse é bom, pra ele, pode ser assim. Pra nós, pode ser assado. Entendeu? Então a gente não pode ficar aqui também achando que a avaliação de uma pessoa é aquela avaliação definitiva. Não é. O cara avaliou de uma maneira, eu posso avaliar de outra. A outra pessoa com quem eu conversei nesse domingo me disse, o cara é bom, Sormani. Você e a torcida do Santos vão gostar. Já é uma visão, veja só, é uma visão diferente da primeira pessoa. A primeira pessoa falou assim, é bom. A segunda pessoa me disse, o cara é bom. Você vai ficar contente. A torcida do Santos também. Gente, eu tô frustrado, vocês também estão, né? Eu também tô. Não consegui descobrir. Mas eu vou seguir trabalhando. Vou seguir perguntando. Quero ver se eu trago para vocês amanhã. Ou, se eu descobrir ainda hoje, eu trago ainda hoje. Mas não sei. Eu sei que o Santos, nesse momento, já tem um treinador. Foi tudo que eu consegui descobrir. Já assinou, Sormani? Ainda não. Ainda não. Aí vem outra informação sobre o técnico. Por que ainda não assinou? Porque esse técnico está, de fato, empregado. E que ele precisa romper laços com o antigo clube para poder assinar com o Santos. Então pode ser aqui do Brasil, pode ser fora do Brasil. Não sei. Não sei mesmo. Duro, né? Mas o Santos já tem técnico. E uma das pessoas falou para mim, o cara é bom. Vamos rezar. Outra coisa, contratações. Zé Rafael. Agora eu vou dizer para vocês. Uma outra pessoa, uma outra fonte, não aquela primeira que me falou do Zé Rafael. Uma outra pessoa está na mão dele. A proposta do Santos, ele pegou, gostou. Ele tem uma proposta do Palmeiras, também agrada. Está na mão dele. Está na mão dele. Falei, mas com aquela primeira pessoa, eu falo assim, numa escala de 0 a 10, o cara falou em 9, lembra que eu contei para vocês? Essa pessoa me disse a mesma coisa. Então, acho que é questão de tempo a gente receber a notícia que o Zé Rafael assinou com o Santos. Aí eu perguntei, e o Dudu? Falaram, Dudu, esquece. O Santos fez a proposta, de fato fez a proposta, mas ele está indo pro Cruzeiro. Falei, e o Gabriel? O Gabigol, tá indo também? Também tá, senhor. Também tá. Esquece. Nem Dudu, nem Gabriel vem pro Santos. Aí, antes de desligar a ligação, a conversa, a ligação, eu perguntei, e o Neymar? Você viu a declaração dele, no podcast, tá aqui no Brasil, etc e tal, papá? Voltou a falar do Santos com muito carinho, beijou a camisa, falou que é o maior de todos, que ninguém no mundo teve 2 jogadores como o Pelé, como o Robinho, como ele mesmo, enfim, jogadores, Rodrigo, etc e tal. Aí essa pessoa falou para mim, é questão de tempo, senhor. O Neymar vai voltar a jogar no Santos. É questão apenas de tempo. Pode ser agora no meio do ano, ou pode ser depois da Copa do Mundo. Mas ele volta. Mas ele volta.
Tá bom, pessoal? Então é isso. Se eu descobrir o nome do treinador, eu volto aqui. Se eu descobrir o nome do treinador, eu volto aqui. Mas é isso. Foi um domingo muito agitado no Santos Futebol Clube. Amanhã, Pedro Martins será apresentado como novo CEO. Paulo Brax vai continuar. Galo, a vida dele no Santos acabou, me disse uma pessoa. A outra me disse, depende muito do Pedro Martins. Tá? Questão do novo treinador, já está acertado. Jogadores, Zé Rafael, está nas mãos dele. Dudu, não vem. Gabriel, não vem. Neymar, pode vir na metade do ano. Se não for na metade do ano, depois da Copa do Mundo ele volta. Tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Nos vemos.